Oi, eu sou o Helm e seja muito bem-vindo à nova temporada do meu podcast, o Helm Podcast. O que acontece? Eu já fiz 2 temporadas aqui no YouTube, uma de vídeo curtos, uma onde eu tentei fazer podcast curtos sobre alguma notícia que estava no momento, fiz 8 episódios e aí eu parei. E aí eu fiz a segunda temporada com convidados e eu fiz 5 episódios. E hoje vamos para a terceira temporada desse podcast, que vai ser a mistura dos dois para ver se dá certo. Uma hora tem que acertar, não dá para ficar desse jeito, né? Pois bem, pessoal, mas antes de começar esse vídeo, antes de começarmos esse podcast, quero lembrar vocês que o meu canal no YouTube é o Henry Guames TV. Se você tá me ouvindo pelo Spotify, convido você a vir para o YouTube. E se você que tá aqui no YouTube quer ouvir em outras plataformas, estamos no Deezer, acho que é assim que fala, Deezer. Eu não sei falar o nome, estamos no Spotify e também estamos em outras plataformas de streaming de podcasts. Estamos em todos os lugares agora, né? Pois bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre muita coisa. Hoje vai ser um podcast pautado. O que é um podcast pautado? Eu vou te explicar agora, mas antes de eu ter que te explicar isso, eu quero te explicar o que é um podcast. Podcast, ele foi criado em 2004, eu esqueci o nome do criador, tá? Foi mal, mas foi criado em 2004 como uma forma de compartilhamento de arquivos em áudio. Era uma forma que as pessoas acharam de se comunicar à massa. É tipo como se fosse o rádio, tá ligado? O rádio tradicional. É como se qualquer pessoa hoje quisesse ser locutor e começasse a ser através da internet. Você não precisa mais ter uma estação de rádio com uma frequência, você não precisa mais ter nada disso, você precisa apenas de um microfone para poder falar aquilo que você pensa e sobre aquilo que você quer. E com isso, começou 2 estilos de podcast. Que 2 estilos? O primeiro é o estilo conversa, que é o estilo live, alguma coisa livre. É livre conversa, tá ligado? Sobre qualquer assunto, onde 2 ou mais pessoas, não interessa o número de pessoas, podem conversar sobre qualquer tipo de assunto, que hoje em dia é o mais comum, devido ao Flow Podcast. E por causa que o Flow Podcast aqui no Brasil explodiu, milhares de outros podcasts surgiram, que é o meu caso que eu tô aqui. Mas eu já fiz... Eu comecei a fazer meu podcast, o Flow já tava nascendo, só que eu não acompanhava ainda, né? Acho que ele tava bem no comecinho. E depois que o Flow apareceu, esse estilo de podcast, ele se popularizou aqui no Brasil, dando aí ao Lavando Roupa Suja, ao Marte Podcast, agora ao Podpah, também temos aí o Peito Gui também que tá fazendo, já faz um bom tempo. Tem muita gente fazendo podcast hoje em dia, mas isso já acontecia antes do Flow Podcast, apenas se tornou mais famoso, né? E o que acontece? Existem 2 estilos, como eu falei, tem esse estilo mais livre e tem o estilo pautado, que é o estilo de podcast que eu vou tentar nessa temporada. Eu já tentei o estilo pautado lá na primeira temporada e já tentei o estilo livre aqui na segunda. Nessa terceira temporada eu quero misturar as 2 coisas que eu fiz. Eu quero misturar aquele momento, aquele lance que eu fiz de trazer notícias, de trazer informações. Então vai ser um podcast de informação, só que de um jeito bem mais humorado, bem humorado mesmo, só que é o estilo bem jornal, tá ligado? Então esse podcast aqui ele vai ser sério, só que com uma pitada de humor, e não vai ter apenas 8 ou 10 minutos que foi o que eu fiz antes. Agora eu vou tentar fazer um podcast um pouco maior, falando sobre mais coisas aqui. Então assim, eu só vou fazer 5 vídeos desse estilo. Se eu ver que dá resultado, eu continuo. E se eu ver que vale a pena chamar alguém para conversar comigo, eu vou chamar também. Mas vocês vão ver que o estilo que eu quero trazer para esse podcast, ele tem que ser feito antes, ele dá mais trabalho para fazer, porque ele não é apenas uma conversa. Eu preciso escolher as pautas do que vai ter aqui, eu preciso escolher os assuntos que eu vou abordar. Então assim, eu preciso de uma pessoa que queira participar comigo para fazer um podcast, eu e ela. Só que a pessoa tem que se interessar, a pessoa tem que ter um roteiro definido, entendeu? Eu quero que a pessoa seja envolvida de fato. Pois bem, sabendo disso, eu quero que você entenda que esse daqui é um podcast bem informativo. Então eu vou separar esses assuntos que a gente vai abordar hoje, dessas notícias, de uma forma, como é que eu posso falar? Por colunas. Como assim colunas? Vai ter esporte, vai ter entretenimento, vai ter games, vai ter filme, vai ter séries, vai ter todos esses lances aqui nesse podcast. E por acaso você quiser saber quais são os assuntos que vai ser abordado a cada determinado tempo, simplesmente você entra aí na descrição e você vai ver o assunto de acordo com o tempo. Tipo assim, com 5 minutos e 30 começamos a falar disso, com 6 minutos começamos a falar disso. Então tá bem dividido, cara, tá bem dividido. Mas eu não quero ver o podcast completo. Relaxa, cara, tem o meu canal de cortes. Se você
você também quiser ver os assuntos cortados, picotados assim em vários vídeos, ou apenas tem um assunto que você não quer ver, mas tem outros assuntos que você se interessa, é só você também se inscrever no meu canal de cortes, cara. Dá uma olhada lá, que lá vai sair vídeo todos os dias, em diversos horários, porque serão diversos cortes. Então, vamos, explicando isso, né, explicando toda essa situação e tudo mais, vamos ao podcast. Olha, bem que eu queria começar esse podcast aqui de uma forma diferente, bem que eu queria vir aqui e falar sobre outros assuntos primeiros, mas o primeiro assunto que eu tenho que falar nesse podcast é sobre como eu tô gostoso. Jesus do céu, eu tô muito lindo ultimamente. Sério, eu tô muito... Sério, daqui a pouco eu vou ter que cortar o cabelo de novo, mas mesmo assim eu já vou tá gato. Tô brincando, não é sobre isso não. Vamos falar sobre um assunto sério. Vamos falar sobre uma desgraça que aconteceu aí no nosso país durante os últimos 2 dias. E antes disso, eu quero te explicar uma história. Vamos dizer que você é um rapaz que tá de quarentena, fudido, sem emprego, vagabundando por aí, e você está literalmente sem fazer nada. O que você faz? Você passa o seu tempo inteiro na internet. Que é o meu caso. O meu caso, então, eu passo muito tempo na internet, eu convivo muito tempo na internet, eu faço muita coisa na internet e geralmente eu entro bastante no Twitter. Não gosto do Twitter, vou logo falando a você, eu não gosto do Twitter, mas não quer dizer que eu não vou deixar de usar essa rede social. Eu uso ela para saber os assuntos do momento, inclusive para trazer os assuntos que eu vou abordar aqui no podcast. Pois bem, entra no Twitter e dou de cara com uma tag, né, com a trend, na verdade, metaforando. E eu fui olhar o que era metaforando. E os caras estavam ligando metaforando com incesto. Aí eu falei, beleza, tá rolando incesto aí, eu tenho que dar uma olhada nessa porra. Porque, né, eba, incesto, eu tô brincando, gente, brincadeira, né? O que acontece? Eu fui dar uma olhada no que era, e era um rapaz que tava beijando uma menina. E ele falou assim, olha, gente, era coragem, eu cuido dela como se fosse minha irmã. Somos praticamente irmãos. E eu falei, mano, são irmãos que estão se beijando e os caras vão perguntar pro metaforando o que eles estão fazendo, entendeu? Se era coragem, se não era. Só que não era somente um caso de incesto qualquer, era um caso envolvendo pedofilia, irmão, pedofilia. Sabe por quê? Porque esse rapaz que tava beijando essa moça, ele tem 19 anos e a moça, ela não é tão moça assim, ela é uma criança de 12 anos. E eu posso chegar aqui e falar a você que eu já vi isso acontecendo diversas vezes na minha vida, porque já aconteceu. Eu tenho colegas meus que já fizeram esse tipo de coisa, eu conheço pessoas que já fizeram esse tipo de coisa, e é uma prática idiota, é uma prática extremamente abominável, mas que acontece no nosso dia a dia. Não é só na internet que acontece esse tipo de coisa, não é um caso isolado, não é simplesmente um retardado que tá beijando uma menina, não. É uma prática comum, principalmente no Brasil. É muito comum você também ver as meninas de 12 anos dando em cima de caras mais velhos. Já aconteceu com um colega meu, o cara tinha 32 anos e a menina chegou pra dar em cima dele. A menina tinha 12 anos e ele não quis nada, logicamente, porque ele tinha idade de ser o pai dela, tá ligado? E tipo assim, isso é normal. E se você não come uma desgraça dessa, você é chamado de viado por algumas pessoas, porque consideram o ato de uma mulher querer dar pra você e você recusar, você se chamar de viado, você ser homo, coisa que não tem nenhum problema você ser homo. Só que todo mundo sabe como é que funciona o machismo aqui no Brasil. Se uma pessoa ameaça o seu cunhão, como a gente fala popularmente no Nordeste, se alguém ameaça o seu cunhão, você é um filho de uma puta, você é viado, você é um desgramado. Só que nesse caso, não é simplesmente você deixar de ser menos homem ou não. É simplesmente você deixar de ser humano. Sabe por quê? Porque não é uma mulher que tá dando em cima de você, é uma criança que não sabe o que ela tá fazendo. É uma criança de 12 anos que viciou em porra por causa da pornografia, o contato da pornografia que ela teve quando era criança. E a culpa não é da criança em si, a culpa é dos pais que não preservaram a inocência dessa criança. Infelizmente essa criança ela teve contato com a putaria desde nova, por causa dos pais que não souberam controlar, não souberam filtrar as amizades, não souberam filtrar o que a filha vê, que deixa a filha mexendo no celular desde criança, pega um celular, dá pra uma criança de 3 anos e deixa ela morrer lá, porque é um irresponsável que não tem coragem nem de ver o que os filhos assistem na internet. Aí depois aparece um Felipe Neto aí da vida, aparece um Lucas Neto aí da vida, com mais de 200 milhões de inscritos por causa de uma porrada de criança assistindo o conteúdo dela, e ninguém sabe o porquê. Aí essa criança fica mais velha, tem contato com coisa ruim na internet, vai ficando mais velha, vai tendo mais contato, daqui a pouco uma criança com 8 anos tá acessando um X-vídeo, essa criança do nada tá lá se liricando com 8 anos de idade, 10 anos, quando dá 12 anos, irmão, essa menina já tá com mais fogo no cu do que uma pessoa de 20 anos atrás com 20 anos.
Infelizmente a verdade é essa. A internet, ela tem um seu agravante. E o agravante da internet hoje em dia é isso. É a livre, espontânea vontade que tem das crianças entrar na internet. É tipo assim, é muito fácil qualquer criança ver putaria hoje em dia. É muito fácil. E é por esse motivo que estamos perdendo a nossa inocência. Eu sei que eu tô parecendo um pastor falando agora, mas a verdade é essa. As crianças estão perdendo as suas inocências devido à internet. E é complicado, porque você tem que filtrar essa porra. Existe aquele bagulho chamado controle dos pais, que qualquer celular tem. Eu te pergunto, algum pai bota essa porra hoje em dia? Algum pai realmente olha o que o filho tá olhando na internet, o que ele tá assistindo na internet? Não, cara, simplesmente não. Dá o celular pro moleque, bota ele no YouTube, bota ele em qualquer desgraça e deixa ele lá morrendo. Vai fazer qualquer outra coisa e deixa a criança lá. E não tá nem aí. Aí depois a criança tem 10, 12 anos, quer dar o cu, não sabe por que é. É culpa dos pais. E nesse caso específico, os pais da criança permitiram ele namorar ela. Os pais da criança permitiram que ele tivesse um relacionamento com ela. É isso o que mais me dá raiva, tá ligado? É isso que mais me dá raiva. Eu fico extremamente puto com isso. Infelizmente, né? Não tenho o que fazer. Só Jesus na causa. Pulando esse assunto já batido, pulando esse assunto, vamos entrar em outros assuntos que são no mínimo interessantes, irmão. Vamos entrar em assuntos assim que são interessantes. E hoje temos muita coisa interessante no mundo acontecendo por aí e vale muito a pena você dar uma olhada sobre isso, tá ligado? Primeira coisa que eu quero falar com vocês que é muito legal e que aconteceu hoje é que a Starlink, ela começou o seu teste beta. Pra quem não sabe, a Starlink é um novo projeto do Elon Musk. É o Elon Musk, irmão. Famoso Elon Musk. Se você não sabe quem é Elon Musk, eu peço que você procure o nome dele no Google. Você vai saber que ele é simplesmente o cara da Tesla. Ele é o cara ele é o CEO da Tesla. Ele é o cara que, putz, mano, ele é o rosto da Tesla hoje em dia. E ele não é somente o rosto da Tesla. Ele é também o rosto do desenvolvimento tecnológico do mundo. E ele é simplesmente incrível. Incrível. E vale muito a pena você dar uma olhada. Se você não conhece, pesquisa sobre ele, beleza? Pois bem, sabe que esse cara, ele tem um projeto de fazer a internet mais rápida do mundo, através de satélites que ele tá mandando pra atmosfera. Eu lembro que eu já vi os satélites dele, cara. Sério, era de noite, era por volta das 7, 6 horas da noite, e eu tava assim, olhando pro céu, fazia muito tempo que eu não via estrela, e do nada você vê, eu vi aquele bando de estrela assim, andando em linha reta, tá ligado? Tipo, em linha reta, assim, e eu fiquei, caralho, o que é isso, mano? Aí eu fui olhar no Twitter e vi que eram satélites da Starlink. E por acaso, se você não viu ainda, basta apenas você procurar, como eu falei, basta apenas você entrar no site da Starlink e você vai ver que tem um aplicativo que ele mostra quando os satélites vão passar na sua cidade, e dá para ver a olho nu, tá? Então assim, você consegue ver realmente como ele é bonito. Cara, é muito bonito você dar uma olhada nisso, sério. Pois bem, começou o teste beta em algumas regiões lá nos Estados Unidos. O que são o teste beta? Começaram, né? As pessoas começaram a testar a internet e os resultados são extremamente positivos, porque a internet é tipo ultra rápida. O cara vai conseguir trazer a internet mais rápida do mundo para qualquer lugar do mundo. Então assim, você pode ter Wi-Fi agora, quer dizer, agora não, né? Quando ficar pronto você vai poder ter Wi-Fi no meio do, sei lá, no meio do oceano, tá ligado? Tipo assim, em qualquer lugar do mundo vai ter internet. E também existe até um projeto dentro desse projeto da Starlink de a internet ser gratuita, irmão. Vale muito a pena. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando como é, tudo mais, todo o processo da Starlink. Eu faço um vídeo completinho pra vocês, se vocês quiserem. Só deixar aí nos comentários, beleza? Pois bem, a notícia mesmo é só pra quem já conhece a história da Starlink, pra quem já conhece o Elon Musk. A história, essa notícia aqui é só pra quem já sabe, tá bom? Porque, bom, eu não vou explicar aqui o que é, né? Pois bem, já que estamos falando de satélite, vamos falar sobre outra coisa chamado a Lua.
Sim, porque a Lua até hoje ela é estudada todos os dias por diversos cientistas da NASA, não só da NASA, mas de outros lugares também, como os da China, né? Só que a gente não tem muita informação sobre a China, só que a NASA a gente tem muita informação. E para quem sabe inglês, pode ler todos aqueles artigos científicos que eu me amarro muito em estudar sobre isso. Só que eu não sei inglês, então eu tenho que esperar algum fórum, alguém do Reddit traduzir para o português, o que demora muito. Para mim, que sou uma pessoa que não sei inglês, eu vou aprender inglês só para poder ver esses artigos científicos que eu me amarro. Pois bem, o que acontece? Em maio desse ano saiu a notícia que existia oxigênio na Lua, só que esse seria um oxigênio de uma forma diferente da nossa, não seria o mesmo oxigênio que nós temos na Terra, seria um oxigênio parecido, só que com uma forma de nascimento diferente, seria um oxigênio diferente. Eu não estudei ainda o artigo, porque ele está sendo traduzido por algumas pessoas, mas eu já tenho algumas informações sobre esse artigo, mas eu também não vou trazer aqui tudo. Pois bem, e aonde há oxigênio, você já sabe, né? Onde há oxigênio, tem água, e é basicamente isso. Foi confirmado de forma sólida que existe água na Lua, meu irmão. Existe água na Lua, e isso é incrível pensar que existe água não só na nossa Terra, mas em outros lugares no espaço. Porque se existe na Lua, pode ser muito bem que tenha outro planeta. Eu não sou uma pessoa que acredita muito em vida extraterrestre, não acredito muito em ETs, mas eu não descarto a possibilidade. Eu sei que é possível que isso aconteça. É possível que qualquer dia desse vai ter um ETzinho aí pousando na nossa cara, aí detendo o dedo na nossa cara, vindo aqui visitar o nosso planeta. É possível, mas eu acho que vai demorar zilhões de anos pra gente conseguir, se a gente já vai estar morto, né, quando isso acontecer. Pois bem, mas existe a possibilidade da gente morar fora da Terra? Eu acho que sim, eu considero que sim. Não acho como foi a Lua, mas pode ser que o robô tenha ido. Pode ser que tenha um robô lá na Lua realmente. Cara, se a gente tá num nível tecnológico tão grande, então assim, por que não acreditar? Por que não acreditar que é possível colonizar a Lua? Por que não é possível fazer isso, cara? É lógico que é possível. Eu acho e eu considero que é sim possível. E achar água lá foi um dos maiores descobertos que a NASA conseguiu. Acharam lá em uma parte, de uma das partes claras da Lua, né? Como eles falam, a parte iluminada da Lua, em uma das crateras uma das maiores crateras que existe lá, né? Que é qual o nome mesmo? Deixa eu ver o nome aqui. Clavícios. O nome é Clavícios, o nome da cratera, e foi visto pelo telescópio, então, da NASA. Não existe nenhum robozinho lá para recolher. Talvez tenha, né? Talvez qualquer dia desse a gente tenha informação de que a NASA mandou um robô lá para recolher essa água e trazer pra Terra pra gente poder estudar. Existe essa possibilidade e provavelmente vai ter, cara. Mas, mano, existe água na Lua. Isso é muito louco. Muito louco. Ainda nesse assunto sobre o espaço, eu quero falar sobre um asteroide. Sim, um asteroide que acabou chegando na Bahia. É um asteroide baiano, irmão. Um asteroide baiano que ele não chegou a, né, colidir na cidade baiana, não. Mas ele passou por lá. O nome da cidade é Itaperá, eu não consigo falar o nome, gente, foi mal. Nome de cidade do interior, é terrível, sério, terrível. Você que tá aqui no podcast, você que tá aqui no YouTube, na verdade, pode ver o nomezinho. E você que tá aí só ouvindo minha voz, eu peço desculpas, mas eu não consigo falar esse nome. Pois bem, é uma cidade do interior baiano, você sabe como é que é, as pessoas são humildes, as pessoas não têm contato com esse tipo de coisa direito ainda, mas isso está mudando, graças a Deus. Pois bem, e na noite de ontem, um asteroide acabou passando pela atmosfera daquele lugar, pelo céu, passou no céu daquela cidade e as pessoas conseguiram ver. E as pessoas relataram que foi como se fosse uma enorme bola de fogo, que de fato parece que é, né? É uma enorme bola de fogo que rasgou os céus daquela pequena cidade, naquele lugar, naquela noite. Nossa, tô até parecendo até que eu tô numa história de terror, né? Não, é só uma notícia mesmo. Pois bem, esse asteroide, ele não chegou a cair, ele meio que ele morreu no céu mesmo, só que existe a possibilidade de que fragmentos desse asteroide tenham caído, só que não causa nenhum dano. Porém, como ele morreu no céu, ele meio que se desfez no céu, acontece o que a gente chama de impacto. O que aconteceu? Esse impacto foi tão grande, mas foi tão grande que os moradores da cidade relataram que foi como se um botijão de gás tivesse explodido dentro da casa dela, né?
né, por uma das moradoras que falaram isso. Foi como se tivesse tido uma grande explosão que deu um tremor tão grande que fez com que as janelas tremessem e até algumas quebrarem. Infelizmente, mal de quem perdeu a janela, né? Infelizmente, bem pra quem teve essa experiência, pra quem pôde ver essa coisa maravilhosa. Cara, eu quero muito um dia poder ver isso, sério, do fundo do meu coração, eu quero poder ver isso. E deixando esse lance de céu de lado, deixando esse lance de asteroide, deixando esse lance de lua, vamos falar de um bagulho bem terreno mesmo? Vamos falar de um bagulhinho aqui que acontece na nossa Terra? Pois bem, não acontece todos os dias o que aconteceu lá com esse casal dos Estados Unidos, porque um casal dos Estados Unidos resolveu se casar. Se casaram, né? Estaram juntos, teve toda aquela relação, fuderam pra caralho, transaram e eles engravidaram, né? Estão grávidos, vão ter um filho. Mas esse filho é muito zoeiro, irmão. Muito zoeiro, juro por Deus. Porque o menino, quando ele teve que sua primeira foto, né? Durante o ultrassom, o menino já apareceu dando o dedo. O menino já apareceu assim pra câmera, né? Você que tá aqui no YouTube, você pode ver esse menininho dando o dedo. Veja aí o ultrassom e veja o casal, menininho dando o dedo aí pra vocês, né? Caralho, esse moleque tem muita sorte, Jesus do céu. Eu não quero prolongar demais esse podcast, eu não quero que ele fique muito grande, eu quero que ele tenha uns 20 minutos, algumas coisas assim, para que eu possa ver como é a experiência de vocês com esse primeiro podcast que eu tô fazendo. Então assim, eu queria muito vir aqui poder dar mais notícias, tem muita coisa que eu quero falar com vocês, tem a nova temporada de Rick and Morty, tem um anime que eu também tô assistindo que eu queria trazer o review aqui, tem muita coisa que eu quero falar, só que a última notícia que eu quero passar pra vocês é sobre Cyberpunk, porque Cyberpunk foi adiado de novo. Sério, pelo amor de Deus, pela terceira vez essa desgraça foi adiada para dezembro. E Cyberpunk, ele é sem dúvida um dos jogos mais aguardados, irmão. Ele é um dos jogos, ele é o jogo do jogo, tá ligado? Ele é o jogo do jogo. Ele vai ser um dos melhores jogos da década, se brincar, porque ele, mano, Cyberpunk é Cyberpunk, caralho. Tá o hype lá em cima. Tudo que envolve Cyberpunk a gente já sabe que vai dar dinheiro pra cacete, a gente já sabe que vai ser foda, a gente sabe que o jogo vai ser incrível. Mas ele foi adiado pela terceira vez. Irmão, ninguém aguenta mais esse adiamento. Bem, se eles estão adiando é porque tem um motivo. E o motivo pode ser banal? Eu considero que é banal. Já era pra ter lançado? Já era pra ter lançado essa desgrama. Mas tudo bem, é melhor você adiar do que você lançar os pés em cima da cabeça, tá ligado? É melhor você adiar mesmo e você saber que vai entregar um material bom, saber que vai entregar um jogo incrível, saber que você vai ter feito seu trabalho do jeito certo, do que você só... né, do que você só ferrar tudo e jogar tudo lançado aqui como se fosse bagunça, né? EA Sports, meu Deus, como eu tenho um ódio da EA. Jesus do céu, EA, Jesus do céu. Não quero nem falar daquele T-Sims, misericórdia, não quero nem falar do T-Sims, né? E já que estamos aqui falando sobre jogos, meu irmão, o Facebook lançou a sua plataforma de streaming de jogos. Que é isso? É tipo o Stadia. Sabe o que é o Stadia? É uma promessa. O Stadia é uma promessa, porque o Stadia não é a realidade. O Stadia é uma promessa. Não só o Stadia, mas o streaming de jogo é uma promessa que fala que você vai poder jogar qualquer jogo. Qualquer jogo que seja. Você pode jogar The Witcher 3 direto do seu J2 aí na sua casa. É tipo isso, tá ligado? Qualquer celular, qualquer aparelho de console, qualquer coisa, meu irmão, você pode jogar. E tipo assim, você pode jogar e você vai ter a experiência dos melhores jogos. Esse seria o streaming de jogos. O que acontece? Você dá os comandos do seu celular, você dá o comando do qualquer aparelho que você está usando, você só dá o comando e um processador de um computador lá na casa do cacete vai rodar esse jogo pra você e vai fazer o streaming dele pra você. Ou seja, ele vai te mostrar na tela que você tá olhando aquele movimento que você fez, aquilo que você fez, tá ligado? Pois bem, o streaming de jogos é essa promessa maravilhosa. Só que a gente não tá nessa época ainda. As pessoas estão querendo já meter o pé pela cabeça, porque a gente não tem condições de fazer isso, devido a vários problemas, desde internet, principalmente internet aqui no Brasil, porque a internet no Brasil é uma desgraça de lenta. Então aqui pra gente seria uma droga. Mas tudo bem, acontece. Eu aposto no streaming de jogos. Eu sei que vai ser foda quando tiver a opção de ser viável, quando for bom, quando der pra lançar. Hoje em dia ainda não tem condição nenhuma de lançar um streaming de jogos, mas a senhora Facebook, o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, acha que não.
acha que já tá na hora de apostar, porque agora é agora, é agora, e eles apostaram. E eles lançaram aí em alguns estados da América lá, dos Estados Unidos, lançaram em alguns estádios a versão teste deles com 5 jogos, que eu não lembro o nome agora, então foi mal, não lembro o nome, e eles lançaram para teste. Algumas pessoas já estão podendo testar a nova ferramenta de streaming de jogos do Facebook, né? E eu tenho pena, tá ligado? Não é que eu não tenho pena, eu queria poder testar, eu queria muito poder testar, só pra ter aquela experiência ruim, só pra ter aquela experiência ruim, tá ligado? Queria muito ter testado o Stadia, porque eu acho que o Stadia pode ser o futuro, mas, né, depois do que aquele CEO do Stadia falou, acho, nem sei se é CEO, cara, nem sei se é CEO. Teve um funcionário lá importante da Stadia lá, que ele falou que os streams, igual que é o meu caso, eles deveriam pagar pra fazer suas lives. É tipo assim, você só pode fazer uma live jogando FIFA 2021 se você pagar pra poder fazer essa transmissão. Olha a besteira que o pessoal do Stadia falou, né? Do que esse maluco aí da equipe do Stadia falou. Só Jesus na causa, né? Mas isso não vem ao caso. Hoje isso aqui é somente a notícia do Facebook. Aconteceu muito mais coisas aí no mundo. Aconteceu muito mais coisas de ontem pra hoje. Como por exemplo, os impostos de jogos vão diminuir, nem que seja só 10%, mas vai diminuir. É muito bom isso, eu queria poder fazer, mas eu já estou me enrolando demais. Queria poder comentar cada notícia, mas eu já estou me enrolando demais. Então eu vou ficando por aqui, beleza? Se você gostou do podcast, se você tá aí em uma das plataformas que você tá me ouvindo, se você tá aí no Spotify, se você tá me ouvindo aí em qualquer lugar, cara, vem pro YouTube que aqui eu consigo te dar uma experiência melhor. Porque quem tá aqui no YouTube, eu consigo mostrar algumas imagens, consigo botar as fontes, eu consigo colocar tudo que eu falei aqui do jeito que eu pensei, tá bom? Mas você que tá aqui no YouTube, eu peço que você se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa o like se você gostou do podcast, e eu quero agradecer a você por ter visto até o final. Muito obrigado mesmo, você não faz ideia do quanto você me ajuda e do quanto você está me ajudando a realizar o meu sonho, que é ser youtuber. Muito obrigado mesmo. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, por hoje é só. Muito obrigado mesmo por você estar aqui, senhor. Muito obrigado, muito obrigado. É isso, pessoal. Valeu, fui.